É urgente, amigo torcedor vascaíno, o Fernando Seabra desistiu de fechar com o Vasco da Gama. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí pra dar aquela força. Ao Coritiba, que permanecerá no clube paranaense. Situação difícil, complicada, e o Vasco, que estará de volta a campo no próximo dia 16, segue sem um técnico na beirada. Eu vou trazer isso para você, é uma situação muito preocupante. Vou explicar o porquê Fernando Seabra não vai fechar com o Cruz Maltino, o que aconteceu nas últimas horas, mas é algo que envolve dinheiro. O Vasco da Gama está numa situação muito difícil financeira e é de fato preocupante o futuro do nosso Vascão. Amigo, além dessas, é claro, muitas outras informações, você terá pela frente um Fala Gigante, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, lotado das últimas informações do nosso Vascão, mas antes de começar, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Então, se você ama o nosso Vascão, se você é um apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal de verdade mesmo, se inscreva no canal do Gigante Vasco, venha fazer parte da nossa família. Eu tô aqui sempre, 3 vezes por dia, trazendo as melhores e principais informações do nosso Vascão para você. A sua inscrição é feita de forma gratuita, basta você vir aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clicar nela e logo em seguida fazer parte da nossa família. Ajuda muito o nosso crescimento quando você se inscreve no nosso canal. Show? Bom, vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo do Vasco da Gama e falar logo sobre essa loucura que aconteceu nas últimas horas desta sexta-feira. O Fernando Seabra, de fato, já tinha tudo fechado com o Vasco da Gama. O técnico, ele gostou do projeto que foi apresentado pelo Vasco. O treinador estava muito animado, o profissional definitivamente ficou feliz com a oportunidade que teve de estar à frente, né, comandando um dos maiores clubes do futebol brasileiro, mas principalmente o projeto que foi apresentado a ele, de fato, convenceu. A questão salarial também, que o Vasco colocou na mesa de Fernando Seabra, foi algo muito impactante. O Vasco da Gama triplicou o salário de Fernando Seabra em comparação ao que ele recebe hoje dentro do Coritiba. Então ele aceitou o projeto do Vasco da Gama, ele viria ao Vasco com outros 4 profissionais, 2 auxiliares técnicos, um preparador físico e um analista de desempenho. A passagem de Fernando Seabra para o Rio de Janeiro estava comprada. Ontem, às 11 horas da noite, era o horário de embarque, onde Fernando Seabra sairia de Curitiba e viria ao Rio de Janeiro para se apresentar ainda hoje, sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa, e até mesmo comandar as suas primeiras atividades no nosso Vascão. Mas como no Vasco nada é fácil, tudo é difícil, tudo é problemático, tudo é preocupante, as últimas informações fazem com que o torcedor vascaíno de fato se preocupe com relação ao futuro. Por quê? O Vasco se acertou com o Fernando Seabra, o Vasco fechou com o Fernando Seabra, mas o Vasco ainda não tinha se acertado com o Coritiba. E o Admar Lopes foi, inclusive, até a capital paranaense ontem para acertar essa situação com o clube. O Coritiba exigia o pagamento da multa de Fernando Seabra. E é certo, é o correto. Fernando Seabra tem uma multa no Coritiba de 4 milhões de reais. E o Coritiba queria esse valor da multa à vista. Queria receber na mão os 4 milhões. Então o Admar Lopes foi até Curitiba para negociar com o Coxa a possibilidade de parcelar esse valor de 4 milhões de reais. O Coritiba, porém, irredutível, não aceitou. O Vasco da Gama, sem ter 4 milhões de reais na mão para pagar ao clube paranaense, não conseguiu fechar o negócio. E diante dessa situação, Fernando Seabra, que ficou animado com o valor que foi apresentado a ele com relação à questão salarial, se preocupou. Ué, o Vasco me promete um salário 3 vezes maior, mas não tem 4 milhões de reais para pagar ao Coritiba pelo valor da minha multa. Então hoje a situação é, o Coritiba se mostrou irredutível a aceitar um pagamento que não fosse à vista pelo profissional. E Fernando Seabra, diante da situação, né, amigo torcedor Cruz Maltino, de ver que o Vasco não tinha condições de pagar o valor da multa rescisória dele de 4 milhões de reais, não sentiu confiança em fechar com o Cruz Maltino. E hoje a situação é,
o treinador desistiu do acordo. O profissional segue no Coritiba. Inclusive, nesta sexta-feira, o Fernando Seabra já comunicou ao Coxa e também aos seus antigos jogadores, ou melhor, aos seus atuais jogadores, porque seguirá no comando do Coxa, que ele ficará no clube paranaense. Então, uma situação muito complicada. Eu até trouxe, né, no Acorda Vascão de hoje que o Fernando Seabra já estava no Rio de Janeiro, porque esse era o esperado. Ele ia pegar um voo, volto a repetir, 11 horas da noite de ontem, já estava tudo marcado, tudo certinho, mas de última hora tudo mudou. Ele resolveu não viajar, não embarcar, ficou na capital paranaense e não vestirá mais a camisa. A camisa não, né? Não comandará mais o nosso Cruz Maltino. Então, olha, amigo, é muito tenso, cara, essa situação. O Vasco demitiu o Renato Portaluppi no início de junho. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.